Havia no Brasil, da década de 1930, uma visão de país novo, que ainda não havia se realizado, ressaltando os autores da época aquilo que separava a nação dos países ricos. Vivia o Brasil um momento conturbado, em que se tomava consciência da chamada luta de classes. Durante a ascensão ao poder de Getúlio Vargas, João Luiz Lafetá afirma que a consciência da luta de classes, embora de forma confusa, penetra em todos os lugares, na literatura inclusive, e com uma profundidade que vai causar transformações importantes. Buscava-se, então, a mudança social, ao contrário do momento literário anterior em que se enaltecia as qualidades do país, presente no movimento modernista. Há um certo desencanto com a realidade que a literatura passa a retratar de modo pessimista, mas fazendo-o de forma ativa, transformadora. No dizer de Lafetá, deu-se a consciência pessimista ao subdesenvolvimento. Nesse contexto, a obra de Amado pode ser qualificada como social e solitária. O grupo de menores abandonados, que recebe o nome de Capitães da Areia, trazem como uma pobreza, a vida insalubre, uma vaga revolta contra o mundo hostil, a liberdade que encontra nas ruas, a lealdade grupal e uma certa maturidade prematura que, contudo, cede lugar a rasgos de deslumbramento infantil ou a falta de uma mãe. A distinção dos garotos se dá na forma com que cada um deles lida com essa situação comum. Pedro Bala é o temido líder dos Capitães da Areia. Arquiteta planos de roubo, descobre o amor ao lado de Dora. Gato é o galã dos Capitães da Areia. Trapaceiro, além de furtos e jogos, ele é capitão de uma prostituta chamada Dalva. Volta Seca, admirador do cangaceiro Lampião, a quem chama de padrinho, sonha um dia participar do seu bando. Sem pernas, deficiente físico, torna-se sarcástico e cruel. Pirulito tinha o chamado de Deus em sua vida, busca a religiosidade. Professor, busca os livros, planeja as estratégias. Boa Vida, o apelido traduz seu caráter indolente e sossegado. Contenta-se com furtos pequenos e com mulheres que não interessam mais ao gato. João Grande é respeitado pelo grupo em virtude de sua coragem e de grande estatura. Padre José Pedro, de origem humilde, só conseguiu entrar para o seminário por ter sido apadrinhado pelo dono do estabelecimento onde era operário. Querido de Deus, grande capoeirista da Bahia. Dalva é uma prostituta com corpo forte e rosto cheio de sensualidade. Gato a deseja, tornando-a sua amante. Dora. Seus pais morreram quando tinha apenas 13 anos. Conhecida como mãe de todos que cresciam. Depois, como a valente mulher de Pedro Bala. Em 1968, a obra foi levada ao cinema por Raul Burdett. Em 1987, Adolfo Moreira Cavalcante escreveu o cordel Pedro Bala, o chefe dos Capitães da Areia, onde reconta com críticas sociais a saga do líder dos meninos abandonados, dizendo que Amado baseou-se em fatos muito reais no menor abandonado, verdadeiros marginais. Em 1989, a Rede Bandeirante adaptou o romance numa minissérie de 10 capítulos, escrita por José Louzeiro. Em 2011, estreou nos cinemas o filme Capitães da Areia por Cecília Amado, neta de Jorge Amado, que realizou o filme em homenagem ao avô. O romance é narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente. Essa característica narrativa possibilita que seja cumprida uma tarefa facilmente notada pelo leitor. Mostra o outro lado dos Capitães da Areia. O narrador, ao penetrar na mente dos garotos, apresenta não apenas as atitudes que a vida bestializada os obriga a tomar, mas também as aspirações, os pensamentos ingênuos e puros comuns a qualquer criança. O narrador não se esforça por ser imparcial, participa com seus comentários, muitas vezes sutis, mas sempre favoráveis aos Capitães da Areia. Subdividida em 10 capítulos, a primeira parte apresenta um local em que as ações transcorreram. Um trapiche à beira-mar que no passado fora um local movimentado e agora está sujo e infestado de ratos. Fora frequentado inicialmente pela marginalia, até ser tomado pelo bando de capitães de areia. Sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Antigamente aqui era o mar.
Nas grandes e negras pedras do alicerce do trapiche, as ondas se rebentavam, fragnosas. Ora, vinham se bater imensamente. A água passava por baixo da ponte, sob a qual muitas crianças repousavam agora, iluminadas por uma reste amarelada da lua. Desta ponte saíram inúmeros veleiros carregados. Alguns eram enormes e pintados de estranhas cores para a aventura das travessias marítimas. Aqui venham encher os porões, atracavam nesta ponte de tábuas, hoje comidas. Antigamente, diante do trapiche se estendia o mistério do mar-oceano. As noites diante dele eram um verde escuro, quase negra, da cor misteriosa que é a cor do mar à noite. Ao contrário de outros grupos espalhados pela cidade, os Capitães da Areia têm um líder, seguem normas e principalmente obedecem a um chefe que cumpre o papel de manter um lar para as crianças que ali vivem. Pedro Bala, quase naturalmente, surge como um líder e tem o papel de harmonizar, manter a ordem e, de certa maneira, ensiná-las a agir sob circunstâncias. Com 15 anos, audaz, ativo e conhecedor de todos os recantos da cidade, é marcado por uma cicatriz e por seus cabelos loiros. Poucos lhe conheceram a mãe e o pai, morreram no balanço. Para afirmar a liderança, Pedro Bala desistiu do caboclo Raimundo após uma luta pelo poder. O ápice da primeira parte vem em 2 momentos, quando os meninos se envolvem com um carrossel mambembe que chegou na cidade e experimentam as sensações infantis, e quando a varíola ataca a cidade e acaba eliminando um deles. Almiro, apesar da tentativa do padre José Pedro em ajudá-los, a segunda parte, Noite da grande paz dos teus olhos, surge uma história de amor quando a menina Dora torna-se a primeira capitã da areia. E mesmo que inicialmente os garotos tentem tomá-la à força, ela se torna como mãe e irmã para todos. A homossexualidade é comum no grupo, mesmo que em dado momento Pedro Bala tente impedi-la de continuar. E todos eles costumam derrubar negrinhas na orla, ou seja, estupravam as moças que tinham a imprudência de cortar caminho pela praia à noite. Mas o professor e Pedro Bala se apaixonam por ela, e Dora se apaixona por Pedro Bala. Quando Pedro e ela são capturados, ela em pouco tempo passa a roubar como um dos meninos. Eles são muito castigados, respectivamente no reformatório e no orfanato. Quando escapam, muito enfraquecidos, se amam pela primeira vez na praia e ela morre, marcando o começo do fim para os principais membros do grupo. Segunda mostra a desintegração dos líderes. Sem pernas, se mata antes de ser capturado pela polícia que odeia. O professor parte para o Rio de Janeiro, onde torna-se um pintor de sucesso, entristecido com a morte de Dora. Gato se torna um malandro de verdade. Vai para Ilhéus com Dalva, de quem é cafetão. Pirulito se torna padre. Padre José Pedro finalmente consegue uma paróquia no interior e vai para lá ajudar os desgarrados do rebanho do sertão. Volta Seca se torna um cangaceiro do grupo de Lampião e mata mais de 60 soldados antes de ser capturado e condenado. João Grande torna-se marinheiro. Querido de Deus, continua sua vida de capoeirista e malandro. Pedro Bala, cada vez mais fascinado com as histórias de seu pai sindicalista, vai se envolvendo com os doqueiros e finalmente os capitães de areia ajudam numa greve. Pedro Bala abandona a liderança do grupo, transferindo-a para Barandão, mas antes os transforma numa espécie de grupo de choque. Assim, Pedro Bala deixa de ser o líder dos capitães de areia e se torna um líder revolucionário comunista.
O autor baiano lançou-se aos 19 anos no mundo literário e não parou mais. Fez literatura engajada, foi deputado federal e um dos romancistas mais celebres do mundo. Jorge Amado nasceu em Itabuna, Bahia, em 10 de agosto de 1912 e passou a infância em Ilhéus. Aos 19 anos, surpreendeu a crítica e o público com o lançamento do romance O País do Carnaval. Desenvolveu uma literatura politicamente engajada e nos anos seguintes publicou Cacau, Suor, Jubiabá e Capitães da Areia. Fez os estudos universitários no Rio de Janeiro, formando-se em bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Em 1945 foi eleito deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro, tendo participado da Assembleia Constituinte de 1946 e da primeira Câmara Federal após o Estado Novo. Perdeu o mandato em 1948, depois que o PCB foi colocado na ilegalidade. Deixou o Brasil e viveu 5 anos na Europa e na Ásia. Com Gabriela Cravo e Canela, iniciou nova fase literária, marcada por um estilo picaresco, de personagens malandros e bufões. Morreu em 6 de agosto de 2001, em Salvador. É o romancista brasileiro mais traduzido e conhecido em todo o mundo.